Olá meninas, tudo bem? Hoje vamos iniciar nossos vídeos, né, conforme combinado. Por que eu escolhi vídeo? Porque eu acho mais prático, é mais fácil de chegar até todas, acho que é um espaço mais livre para estarem fazendo perguntas conforme o necessário aí, conforme a demanda, né? Não consigo estar encontrando com todas sempre, então eu acredito que seja um espaço que vocês vão ter mais facilidade de acesso aí às informações que precisam. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre birras, né? O porquê que a criança tem esse comportamento, algumas dicas de como lidar com esse comportamento que é tão desconcertante, né? Chega a ser pavoroso para nós adultos. Então vamos lá. O que é a birra? A birra é um comportamento que faz parte do desenvolvimento infantil, que a criança faz o uso dela para aliviar algumas tensões, né? De alguma situação que ela esteja vivendo. Elas ainda não têm maturidade nem maturação cerebral, né, para poder estar lidando, controlando aí esses impulsos. Então, tem algumas situações que para nós adultos são fáceis, são rotineiras, são comuns. Por um exemplo, fulano tá na hora de tomar banho, fulano tá na hora de dormir, fulano tá na hora de escovar os dentes, né, que para nós adultos é rotineiro, é comum. Agora, para as crianças pode causar um curto-circuito aí mesmo, na cabecinha deles. Ah, Letícia, mas por que isso acontece, né? Então, primeiramente, a gente precisa entender que existe a fisiologia humana. Então, o nosso corpo e o nosso cérebro podem estar aptos ou não a executar determinada ali habilidade, claro, de acordo com a nossa fase de desenvolvimento. No caso da criança, existe uma parte no cérebro que chama neocórtex. Essa parte ainda está em desenvolvimento. Então, ela é responsável pelo quê? É responsável pela solução de problemas, pelo planejamento, pela imaginação, pelo pensamento analítico, pela reflexão. Então, a falta de conexão entre esses neurônios aí dessa parte do cérebro fazem com que essas funções não sejam executadas com eficiência. Então, uma questão muito importante para que a criança tenha controle da situação é que o autocontrole se torne deficitário, né? Daí o cérebro da criança buga, pifa, dá tilt, e aí vem as explosões de raiva, de gritos, de choros, comportamentos agressivos. Então, como lidar com a birra, né? O que fazer? Primeiro, gente, que as dicas que eu vou dar não são um manual, tá? Criança não vem com manual. Cada criança tem um temperamento. O que funciona para um pode não funcionar para outra. E no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou estar falando sobre isso, de como que a gente identifica o temperamento de cada criança, para a gente aprender ali com um estudo juntas, que a gente consiga compreender a melhor forma de lidar com cada um deles. Então, gente, a primeira dica de hoje é dica de ouro, né? Desenvolvam a paciência, ler textos, ver vídeos, se informar daquele assunto, proporciona para vocês um maior entendimento, né? Daquele assunto específico. Isso dá amparo aos sentimentos de angústia, de insegurança, de impotência mesmo que você tem ali diante da situação com as crianças, né? Situação de escândalo, de gritos, de choros. Saber sobre o assunto, gente, traz para nós uma melhor tolerância, né? Então, consequentemente, isso vai trazer para vocês um equilíbrio diante do manejo ali dessas situações. Dica número 2, distraia a criança. O cérebro da criança, no momento da birra, não está raciocinando, né? Ela está sendo controlada ali pelas suas emoções. Dica número 2, distrai a criança. O cérebro da criança, no momento da birra, não está raciocinando, né? Ela está sendo controlada ali pelas suas emoções. Então, distrair a criança com outro atrativo pode funcionar naquele momento. 3, não tente conversar na hora da raiva, né? Você já viveu algum momento na rua, em casa, no trabalho, que você ficou muito estressada e depois você ainda pensa, poxa, eu fiquei cega de raiva? Então, a criança também não é diferente, né? Com a criança também é assim, ela não ouve, né? Ela não absorve nada no momento da raiva. O melhor a se fazer é que deixe essa conversa para depois. Essa conversa precisa existir, mas que ela venha depois, no momento que a criança estiver calma e que ela possa aí estar absorvendo, né, de verdade aquilo tudo que está sendo conversado. Dica número 4, reforço positivo. Enalteçam as crianças em seus comportamentos bem-sucedidos, elogiem eles. Eu sei que vocês conhecem cada um deles, então sejam específicas nos elogios, isso é muito importante. Dica número 5, não tentem resolver nenhuma situação tentando falar mais alto que a criança. Isso demonstra aí uma certa incapacidade de estar lidando com aquela situação. Então, nós aí da equipe precisamos ser coerentes, né, com o nosso dia a dia.
Porque como que eu vou ensinar a criança a não gritar no momento que ela estiver desconfortável se eu grito quando eu estou desconfortável? Então precisamos ter coerência aí, né? Nos nossos comportamentos, que nossas atitudes valem muito mais que nossas palavras para eles. Próxima dica, escuta ativa. A Fabielle já falou com vocês sobre ela, mas eu vou voltar a falar porque eu acho muito importante. Abaixe sempre para conversar com uma criança. Você vai transmitir para ela seriedade, você vai transmitir para ela respeito. A criança, ao invés de sentir medo do autoritarismo ali, né, ela vai passar a se sentir segura, acolhida, amparada. Isso ainda faz com que vocês criem um vínculo afetivo bem legal. Agora vamos falar sobre o pós-birra. Após a crise de birra, é hora de repensar, é hora de rever os acontecimentos e de reparar os danos. Então, se for preciso dar um abraço para estabilizar aquele sentimento, faça. Conversem sobre o acontecimento, nomeiem cada sentimento, façam com que eles aprendam alguma coisa ali daquela situação. E a partir daí, ajude-os a encontrar uma nova forma de lidar com aquele evento estressor.